Olá, olá, bem-vindo, bem-vinda ao Fé e Café, o meu canal aqui no YouTube, no qual eu comento a respeito da Bíblia e da vida em geral. Nesses últimos dias eu não consegui gravar por conta de problemas técnicos no meu aparelho. Ontem eu queria muito ter gravado um programa para homenagear as mães, mas só hoje, só nessa manhã de segunda-feira que eu consegui resolver o problema. Então, com atraso, eu espero que as mães aceitem a minha homenagem singela. Apesar do atraso, dizem que antes tarde do que nunca, né? Então, minha homenagem aqui às mães. Infelizmente, eu já não tenho mais a minha comigo. Ela partiu há exatos 10 anos. Se ela ainda estivesse conosco, em outubro agora desse ano, ela completaria 90. Mas eu dou graças a Deus pela mãe que eu tive. Não passa um dia sem que eu não me lembre dela. O exemplo que ela foi de uma mulher trabalhadora, tinha uma jornada tripla, e sempre fez tudo com excelência. Eu tento imitar o exemplo de vida que ela deixou para mim. Se eu conseguir atingir um dia metade do que ela foi e fez, eu vou ficar satisfeito. Tudo que eu aprendi com a minha mãe, o gosto que eu tenho por cinema, ela que me ensinou. O gosto que eu tenho pela literatura em geral, ela que me ensinou. O gosto que eu tenho particularmente pela leitura da Bíblia, ela que me ensinou. Por isso eu dou graças a Deus pela mãe que eu tive, assim como eu sei que você que está me acompanhando agora, também dá graças a Deus pela vida da mãe que você tem, ou, se o seu caso é semelhante ao meu, a mãe que você já teve, que está no seu coração, assim como está no meu e vai ficar para sempre. E eu me lembro agora de algumas mães que a Bíblia apresenta. Eu não vou falar de todas aqui, seria impossível. Citar alguma coisa sobre algumas dessas mães. Me lembro agora de Rebeca, que foi mãe de gêmeos, Esaú e Jacó. Só que ela tinha uma preferência pelo caçula em relação ao primogênito. Eles são gêmeos, mas um tinha que nascer primeiro, né? Ainda com a diferença mínima de tempo. Mas enfim, ela tinha uma preferência clara por Jacó, que era o caçula, e isso foi gerar muitos problemas, né? Naquele ambiente familiar. Mães são humanas e, como tal, estão passíveis de cometer erros. Nós sabemos disso. Nós temos uma tendência, consciente ou não, de praticamente divinizar a figura materna. Mas as mães cometem erros também, mas não é por isso que nós vamos deixar de amá-las, né? Claro que não. Eu me lembro agora de Joquebede. Um nome estranho em português, né? Sou esquisito. Joquebede. Mas o nome tem um significado muito bonito em hebraico. Joquebede é a glória do Senhor. Glória do Senhor. Então a primeira sílaba, né? Nós temos a letra J em português, que é o início do tetragrama sagrado, as 4 letras do alfabeto hebraico, que representam o nome de Deus que não pode ser pronunciado. E depois nós temos as consoantes Q, B e D, né? De Kebed, que são as consoantes da palavra glória em hebraico. Então a glória do Senhor. E não é um significado bonito? E Joquebede foi a mãe daquele que mais tarde seria chamado Moisés. O texto diz que ele nasce em um momento terrível para os filhos de Israel na escravidão do Egito, porque o faraó deu uma ordem de mandar matar todos os meninos. E Joquebede arma um esquema para proteger o seu filho, e um esquema perigoso, envolvia muito risco. Faz um cestinho, e o texto diz que ela calafeta, ou seja, impermeabiliza o cesto para não afundar. A irmã mais velha do menino, Miriam, fica tomando conta, porque o cestinho fica no rio. Mas um dia a correnteza leva o cestinho e a filha do faraó descobre, e aí que a filha do faraó vai dar o nome Moisés, que é um nome egípcio. E nós sabemos todo o resto da história de Moisés, a importância que ele tem na história bíblica. Eu me lembro também de Ana, que seria a mãe de Samuel. Ana, casada, não conseguia engravidar de jeito nenhum, e ela faz uma promessa. Naquele tempo ainda não havia templo. O templo de Salomão foi construído muito tempo depois. E aí havia ainda o santuário numa cidade chamada Siló. E ela promete que se ela tivesse um filho, ela devolveria, entre aspas, aquele filho para Deus, para ele ficar cuidando das coisas do santuário. Ela fez isso, cumpriu o prometido.
E o texto diz que ela foi recompensada porque mais tarde ela teve outros filhos. Eu me lembro de Maria, mãe de Jesus. Toda vez que eu penso em Maria, eu me lembro daquela passagem que fala que uma espada transpassaria a sua alma. E depois o Evangelho de João vai dizer com toda clareza que Maria vê Jesus crucificado. É inimaginável a dor da mãe ver o seu próprio filho ser executado de uma maneira tão cruel como Jesus foi. E Maria ali, firme. Imagina quanto que ela não chorou, quanta dor. Mas quando a gente lê nos evangelhos, a gente vê que Jesus tinha princípios que com certeza ele aprendeu em casa, com Maria, com José também. Eu me lembro de Eunice. Eunice já é um nome grego, né? É um nome 100% grego de origem. Eunice significa boa vitória. O texto diz que ela é a mãe de Timóteo. E a Bíblia diz que ela é uma cristã, mas o marido dela não. Mas ela educa o seu filho nos princípios cristãos e mais tarde Timóteo será o braço direito de Paulo, o apóstolo Paulo. E Paulo reconhece que Eunice, que ensinou os caminhos cristãos para o seu filho, ela teve uma vitória na educação do seu filho. E me lembro de uma mãe que, curiosamente, o texto bíblico não lhe traz o nome. Olha só que curioso. Paulo, quando escreve aos Romanos, menciona um amigo dele chamado Rufo. E ele diz, manda saudações para a mãe dele, que tem sido uma mãe para mim. Uma mulher que soube dedicar amor materno a quem não era seu filho de sangue. Uma mulher que soube dedicar amor materno ao seu filho biológico, mas ao outro que não era parente, não tinha laço nenhum de parentesco, mas ela o amou como se fosse filho dela assim mesmo. E, como eu disse aqui no início, poderia citar muitas outras, várias outras, mas não tem como, né? Seria impossível. Minha homenagem, então, às mães, minha gratidão pela minha mãe, a gratidão que eu tenho pelas mães de tantos amigos que eu tenho, que eu vejo que são extremamente cuidadosas e amorosas com seus filhos. Minha homenagem às minhas amigas que são mães e o meu pedido que Deus abençoe a todas as mães desse país, a todas as mães desse mundo. Esse é o Fé e Café. Se você gostou desse vídeo, curta, inscreva-se se ainda não o fez. Minha gratidão a quem já se inscreveu. Comente aí, você pode colocar nos comentários outra mãe da Bíblia que eu não citei, que eu não mencionei. Coloque aí suas impressões, sugestões e ajude a compartilhar também. Por tudo isso eu te agradeço.